Olá, sejam bem-vindos a mais um Capital Entrevista com Guilherme Oliveira. Para você que está sintonizado no canal 9.1 aqui na TV Capital, não perca essa oportunidade, pega o seu celular, chama os familiares, tira uma selfie mostrando a televisão e poste nas suas redes sociais. Não esqueça de marcar a TV Capital, @TV Capital Cuiabá. Poste lá nos seus stories, faça parte dessa história junto conosco. E para você que está no YouTube, né, não se esqueça de copiar o link, mandar no grupo do futebol, no grupo da igreja, no grupo dos amigos, no grupo da política e principalmente para os seus amigos e familiares no geral. Nos ajude a crescer, a ser cada vez maiores e com toda certeza o principal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube da TV Capital. Bom, pessoal, hoje é um dia muito especial, estou aqui com uma pessoa fiel, uma pessoa de valor, um homem de Deus, acima de tudo, né, cristão. Pastor Valdinei, seja bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo à TV Capital. É uma honra receber o senhor aqui. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com você, aqui na TV Capital. E estamos aqui para ouvir e também para responder as perguntas. Amém. Que esse papo de hoje possa, de alguma forma, edificar a sua vida e que você saia, né, desta programação de um jeito diferente. Bom, pastor, eu já disse tudo, né? Pastor, então você aí de casa já sabe que é um pastor aqui ao meu lado. Quando as pessoas olham um pastor, uma liderança evangélica, muitas vezes essa pessoa, ela costuma viver o agora, né? O que essa pessoa vive agora no ministério, o que essa pessoa, né, leva consigo ali, a história que está construída no momento. Só que a curiosidade de alguns, e é a minha hoje aqui, é saber não a vida de agora. Claro que a gente vai perguntar sobre isso, mas não a vida de agora do pastor, mas sim da infância, né? Como foi a infância, como foi a adolescência, o que levou o senhor, no caso, o Valdinei, a se tornar um pastor? Como foi a infância, onde nasceu? Conta um pouco pra gente. Bom, a minha infância, até onde eu sei algumas histórias anteriores, né? E até onde eu comecei a entender, onde lembro, né? A minha mãe contava algumas coisas que aconteceu comigo, algumas experiências que aconteceu de milagres da parte de Deus. E quando fui crescendo, nós fomos ensinados a ir para a igreja, mais ou menos com a idade de 4 anos, que eu já lembro, tem essa imagem, pelo ano. E depois, com uma certa idade, com 12 anos, nós tínhamos a igreja que congregávamos, era bem uma restrição, né? Bem diferente de hoje. Então isso me levou ao distanciamento, né? Porque eu não me achava digno de pertencer à igreja, isso na minha adolescência, no começo da juventude, e eu afastei, mas nunca deixei de estar dentro da igreja, nunca deixei de visitá-la, de contribuir com a igreja. Fui para fora, fiquei em Santa Catarina um tempo, morando em Florianópolis, trabalhando lá, e lá que começou todo o trabalho e o empenho dentro do meu coração. Quando eu via frases bíblicas na ponte Sales ali, que faz a entrada para a cidade, da ilha ao continente, e as frases diziam: prepara-te, Jesus está voltando. E aquilo, quando eu ia para a empresa, para o shopping, onde trabalhava numa empresa daqui, quando eu ia para o hotel, eu ficava lá, chorando, né? Por quê? Porque eu sentia esse vazio dentro do meu coração. E aí eu falei, quando voltar para Cuiabá, eu vou voltar para a igreja. E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei em Cuiabá, passado alguns meses, eu retornei para a igreja e fiquei na presença de Deus, desci as águas, e meu intuito a partir daquele momento era servir a Deus e fazer a vontade do Senhor. Evangelizávamos com um grupo de jovens, trabalhávamos, né, na rua, fazendo visita e evangelizações. E quando chegou o período de ser levantado na igreja como cooperador, aí a gente foi crescendo aos poucos, fomos crescendo dentro da igreja, até que eu vim pastorear uma igreja em 1997. Eu assumi uma congregação pequena, ali no bairro da região do CPA mesmo ali, e dali para lá eu não parei mais, né? Foi entendendo que aquilo era realmente a minha chamada. E isso é para você aí de casa ver, principalmente você evangélico que está nos assistindo. Às vezes a gente vê alguns grupos pequenos fazendo determinadas missões, como a questão, por exemplo, de colocar um banner em um lugar ou outro. Olha só, né? De repente, se algum grupo que a gente não conhece não tivesse colocado essas faixas, né, de certa forma contribuiu muito para a volta do Senhor à igreja, né?
E é por isso que a gente sempre incentiva as pessoas a fazerem algo, né? Às vezes muita gente, ela quer ser general, só que ninguém quer ser soldado. Só que o mais importante é você começar como soldado. Então, independente do que seja, independente do tamanho que para você seja isso, para Cristo aquilo ali vai valer muito e para muitas pessoas vai ser determinante. Bom, o senhor já entrou, né, na questão de iniciar um trabalho como pastor. E eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso, né? Como foi para o senhor esse trabalho, né? Quando foi que o senhor, de repente, percebeu que tinha esse chamado, né? Não, eu tenho esse chamado para ser pastor, se alguém revelou, se o senhor, Deus falou com o senhor, se tocou no coração. E também explicar para a gente, né? Qual é a responsabilidade que o senhor encara como pastor, né? Qual é o tamanho para o senhor disso? Então, antes de eu começar a assumir uma igreja, havia essa promessa, essa profecia, né? Acerca de uma pessoa, eu lembro muito bem, é uma pessoa que veio de fora, recém-chegado aqui em Cuiabá. Ela foi pregar na igreja onde eu estava congregando e ela disse uma revelação, né? Passou uma profecia dizendo da minha chamada. Só que ao ela passar aquela profecia, aquela revelação acerca da minha chamada, eu recebi assim como entendendo que aquilo realmente vinha de Deus, não era produzido pela emoção dela ao confrontar, ao falar comigo, mas sim era algo verdadeiro. Eu sentia isso dentro de mim, sentia essa chama dentro de mim. E eu comecei a orar em cima daquilo que ela disse. Aí veio outras promessas também, outras palavras proféticas e profecias também, revelações. E aí eu entendi que aquilo era. E foi que, então, eu trabalhei, né, e Deus aprovou o trabalho da primeira igreja que eu assumi. Aí fui transferido para uma outra igreja, onde fiquei, né, até sair desse ministério para assumir a igreja Caminho do Senhor. Eu acredito que é motivo de muita alegria. Eu, particularmente, sou muito satisfeito enquanto cristão, enquanto evangélico, no que diz respeito a Deus tá mandando o recado para a gente, para Deus tá mostrando para a gente. Eu não consigo enxergar um grande desafio, um grande objetivo que eu busquei, de repente busquei resposta de Deus em oração e nunca fiquei sem ser respondido. Então acredito que eu imagino o sentimento de ter aquela confirmação, a gente vai até tranquilo em busca do propósito. E também, para finalizar essa questão do pastoreio em si, eu gostaria de perguntar para o senhor, porque às vezes o pessoal de casa, né, quando fala em pastor, acha que a vida é tranquila. Ah, não, virou pastor, não tem mais problema, né, se consolidou como uma liderança. O senhor, já como pastor, teve algum grande desafio que o senhor passou que de repente testou a fé do senhor, algum perrengue, como diz no linguajar popular, muito grande, alguma prova muito grande que o senhor passou já como pastor? Teve. Na verdade, teve vários momentos, né? Vários momentos, assim, até difícil pontuar um só. Mas, assim, teve muitos, teve momentos, né, difíceis, momentos que teve que utilizar realmente a fé. Teve que trabalhar em cima da fé para Deus poder, né, trazer a resposta daquilo. Foi oração. Lembro-me que uma vez eu precisava pagar um programa de rádio, que nós estávamos, na época, na antiga Rádio Voz do Oeste, na AM, e foi uma coisa interessante, porque naquela época, para o valor de hoje falando, parece ser pequeno, né? Mas eu peguei um cheque predatado de um amigo e paguei a rádio, naquela época, R$200, que era o valor de um salário mínimo, ou um pouco mais de salário mínimo. E a igreja, nós estávamos começando o trabalho, a igreja. Eu sei que o valor é um pouco maior do salário mínimo. E foi para poder dar o cheque lá. Só que a rádio descontou depois o cheque, que era para segurar até eu pagar. Eu paguei e ela disse que depois devolveria o cheque. E depois descontou o cheque. Então foi quase em seguida. E eu estava em jejum e oração, porque eu tinha os dias para pagar, né, porque para não sujar o nome da outra pessoa. E foi que eu estava em consagração a Deus até a noite. E foi exatamente nesse dia, nesse culto, uma pessoa que nunca tinha entrado na igreja e levou exatamente o valor do cheque, o valor para resgatar o cheque, que já tinha sido, né, descontado da conta dessa pessoa. Então, assim, acredito que se fosse 205, 200 e tantos,
Não, a pessoa levou exatamente o valor exato que eu precisava do cheque. Nossa. Então eu acredito assim que foi uma resposta. Imagina hoje eu acredito que para você precisar de R$ 2.000 hoje, talvez seja mais fácil do que naquela época você precisar de R$ 200, há 25 anos atrás. Então R$ 200 naquela época você comprava a compra para 3 meses de casa. Então era muito difícil você conseguir aquele valor, e para a igreja que estava começando naquele período. Sem contar depois aluguéis, né? Porque aluguel que eu pagava na época era 3 salários mínimos e meio. E aí precisava também cobrir esse aluguel e ficava difícil, era somente em resposta através de oração e jejum, né? E outras experiências que eu tive com Deus em cima do financeiro da igreja, em cima daquilo que eu passei, em cima daquilo que eu enfrentei, né? Foi tudo através de respostas em oração. Sem oração, você não tem resposta. Não existe alguém dizer, Deus respondeu, Deus entrou com providência. Se não haver pedido, se não haver clamor, se não haver oração, não existe resposta. É uma fórmula, né? É uma fórmula que não tem erro, de fato. E agora, puxando um gancho, a gente comentou sobre a questão sendo pastor, né? Como é a vida de um pastor, né? Mas o senhor também é presidente do Ministério Caminho do Senhor. E com toda certeza, enquanto presidente, tem algumas, acredito eu, funções a mais. Então, o senhor pode estar falando para a gente como é ser o pastor e também presidente, os trabalhos de coordenação, falar um pouco do ministério, falar um pouco das igrejas, onde que elas ficam, né? Como que funciona essa coordenação geral do Ministério Caminho do Senhor? Bom, a igreja, nós começamos em 2001. Eu vou falar um pouquinho antes. Eu estava em casa no ano de 98 e chegou um irmão que hoje é falecido, e ele chegou até minha casa e disse que tinha um recado para entregar de uma pessoa onde ele estava, que a pessoa tinha tido uma visão comigo, né? E essa pessoa não congregava comigo, não tínhamos amizade, mas essa pessoa me conhecia, mas não tínhamos amizade. E contou para esse irmão de uma visão que tinha comigo. Ele foi lá em casa e falou, olha, fulana de tal teve uma visão assim, eu estava lá presente, ela contou que você ia começar uma obra, um ministério. E aí, quando ele falou aquilo, como era ele passando aquilo que ele tinha ouvido, entrou no meu ouvido e saiu no outro. Eu não importei com aquilo. Não tem importância nenhuma. Aí vem uma segunda pessoa, depois de um ano depois, falou a mesma coisa. Mas outra pessoa diferente que não conhecia, né, a primeira pessoa. Aí veio a terceira, a quarta. Quando foi a quinta pessoa a falar a mesma coisa e pessoas diferentes, eu comecei a orar. Falei, bom, tem que ter algum mistério em cima disso aí. E eu comecei então a orar ao Senhor e fazendo então orações e provas só em pensamento. Orava a Deus e em pensamento pedia resposta, não falava em voz, para ter certeza que realmente só Deus estava ouvindo o que eu estava falando. Então eu orava em voz quando pedia algo, mas quando queria uma resposta só em pensamento. Foi então que Deus trouxe a resposta certa, e da maneira que Ele respondeu, nós começamos o trabalho em 2001. O trabalho da obra de Deus. E de lá para cá foram lutas e provações, né? Pessoas que estavam ao nosso lado, que abandonaram a obra de Deus, nos deixou na mão, né? Deixou ali vulnerável naquele momento que nós estávamos, aquilo que nós estávamos enfrentando naquele momento. E nós lutamos através de oração para o monte, né? Porque o crente que vai para o monte, ele vai para buscar, ele não vai lá para poder brincar, né? Ele vai lá para orar mesmo, para buscar a Deus, a resposta de Deus. E foi que lá no monte Deus começou a mostrar, através dos dons da visão, aquilo que Ele ia fazer. E foi confortando o meu coração em cima daquilo. Que Deus, eu não comecei algo porque eu quis. Tanto é que eu relutei. Até a quarta pessoa que passou o recado, na quinta que eu fiquei em alerta. Então eu comecei a falar com Deus e Deus começou a preparar pessoas. E começamos a levantar irmãos dentro da igreja, obreiros dentro da igreja. E foi quando Deus mostrou uma igreja, uma cidade para começar o trabalho. Nós tínhamos em Cuiabá e a primeira cidade a ser aberta era Rosário Oeste. Mas o interessante é que essa cidade de Rosário Oeste, a igreja que foi aberta lá, Deus mostrou para mim em 98, antes de existir a Caminho do Senhor.
Isso me leva para mostrar para vocês como Deus trabalha. Lá no livro de Isaías diz que Deus ele sabe o fim das coisas ainda no seu início. Verdade. Então Deus ele sabia que ia começar esse trabalho, ele mostrou a cidade em 98. Mas eu só vim saber qual era essa visão, qual era essa cidade em 2004. É interessante. Em 98 ele mostrou a cidade e eu não sabia que cidade que era. Porque eu passava por essa cidade, pela BR que cruzava essa cidade, todos os anos. Só que a visão de 98 não era a cidade até 2003. A cidade que ele mostrou, ela só veio estar da forma da visão em 2004. Entendeu? Ou seja, eu passava na BR, a estrada que ele mostrou para mim, o lugar que ele mostrou, o prédio que ele mostrou, não existia em 98. Ela só passou a existir em 2004, no começo de 2004. E o asfalto também, onde ele mostrou entrando pela cidade, só veio existir em 2004. Então, quando eu passei em 2004, no final do ano de 2004, eu olhei e falei, mas essa é a visão que Deus mostrou. Lá tem o prédio, que tem uma ponta, né? Aí nós fomos lá no Carnaval de 2005 para evangelizar, aproveitar o feriado e evangelizar a cidade, para saber se era realmente lá. Fomos com jovens e realmente era a cidade. E começamos o trabalho em 2006. Nossa, olha isso, que forte, que bacana. É aquela coisa, né? Nós estamos vivendo no presente, mas aqueles planos que nós temos, aqueles sonhos que nós temos, as visões, o Senhor, ele já está lá, né? E posteriormente, então, a primeira cidade fora Cuiabá foi Rosário Oeste. E hoje o senhor, o Ministério Caminho do Senhor está em quantos municípios? Hoje nós estamos em... Tem que pensar. Mas nós estamos em 5 municípios. 5 municípios. Nossa, então... O senhor, só perguntando, né? Trabalha com determinadas projeções ou vai mesmo assim tomando conta do que tem, né? O que... A realidade hoje é o tem que algum mais... planejamento assim de crescimento para expansão ou não? Assim, vai... Temos esse trabalho mais focado na evangelização, Sim. Né? No trabalho de evangelização. A abertura de igreja mais é pedidos. Né? As pessoas que pedem, inclusive tem muitas pessoas que fazem o pedido, mas hoje o problema maior era a falta de obreiros. Né? Por isso que Jesus falou, né? A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então ele está dizendo, ore para que venham ceifeiros para a seara. Então, nosso trabalho hoje é focado mais na evangelização. E os pedidos quando a gente vê que realmente tem condições de enviar um obreiro para começar aquele trabalho, ou alguém que venha unir conosco, venha conciliar com o ministério, aí tem essa preparação para que ele possa ser enviado para aquele trabalho do qual está sendo pedido, fazendo as petições, né? As pessoas fazem o pedido para abertura lá naquela cidade. E nós temos um trabalho também em Moçambique. Sim, essa seria a próxima pergunta. Eu estive visitei várias vezes a Igreja Caminho do Senhor, a sede, né, aqui de Cuiabá, e inclusive teve uma das vezes que foi muito emocionante, que foi a primeira vez que eu tive contato, que eu vi vídeos, né, do que vem acontecendo lá em Moçambique. E assim, é aquela coisa, é a essência mesmo da ordem que o Senhor deixou, né? De pregar o Evangelho para toda criatura, né? Então, eu penso que o ID é o que nós temos que estar no nosso coração o tempo todo. E é claro que cada um faz o que pode dentro da sua realidade, mas você pensar em um outro continente, né? Pensar em algo assim de tamanha magnitude, onde o povo cristão é oprimido, é um trabalho, eu imagino que muito difícil. E aí, se o senhor puder explicar para a gente como deu início a isso, né? E como está lá hoje a igreja, né? O trabalho lá em Moçambique, na verdade, o pastor Samuel, né? Samuel, ele entrou em contato conosco. E ele entrou em contato e nós começamos, então, a conversar com ele. Ele contou o trabalho, o foco do trabalho lá. E eu comecei a fazer a pesquisa, entrevistar ele, né, primeiro, para saber se realmente teria primeiramente, se tivéssemos condições, né, de ajudar. Nós analisamos com os irmãos para poder ajudar e depois fomos analisar realmente se ele estava falando a verdade ou não. Né? E aí começamos a pesquisar, conversei com um pessoal de Moçambique
para saber se existia esse Samuel lá, se não era alguém daqui, né, de Cuiabá, do Brasil, né, de repente, que estava fazendo inventando isso. Infelizmente acontece, acontece, né? isso, porque a gente já tem esse entendimento e também experiência nessa área. Então, fiz a pesquisa com uma pessoa lá de Moçambique, eu esqueci o nome da cidade de Quilemane, é uma cidade litorânea, né, lá de Quilemane, e eu pedi, porque fica próximo a Quilemane, é a região onde esse pastor Samuel fica. E aí eu fiz a pergunta para ele, como foi para ele começar o trabalho lá. Na verdade, não era uma igreja registrada, ele assumiu o trabalho do pai dele, e o pai dele havia falecido e o vice-presidente abandonou a obra. E quando o vice-presidente, ao abandonar a obra, deixou essa vacância. E aí ele não tinha outra alternativa a não ser assumir a obra, né, que o pai dele havia começado, dar sequência ao trabalho espiritual. Então ele assumiu 14 províncias dentro de Moçambique e uma fora de Moçambique, que fez divisa com um país que faz divisa com Moçambique, que me fale agora o nome. Esqueço o nome agora. E então ele começou a trabalhar. E o interessante é que ele faz o trabalho de bicicleta, porque lá ou você aluga uma moto, ou você também eles fazem o táxi de bicicleta, né? Sim. E aí ele mais uma pessoa, porque ele tinha 2 bicicletas, teve que vender uma bicicleta para ajudar uma igreja que foi destruída com o vento, que lá é barrote. As igrejas lá é feitas de barrote. Eu não sei o nome que dá lá, mas aqui no Brasil se falava barrote, que é taquara com barro. E né? a estrutura é... E lá em cima é capim e lona. Isso quando tem condições de fazer. Nas áreas rurais, né? No caso nós chamaríamos de área rural. E aí ele mandou as fotos, os vídeos, né, da igreja com os pastores de lá e o trânsito que eles fazem para lá, eles se locomovem de bicicleta. E nesses vídeos que ele mandou, eu apresentei à igreja e nós viemos agora uma quantidade maior, né, mês passado, para que eles pudessem, né, arrumar a igreja, e comprou também 17 cadeiras, 4 bíblias, né? Já tinha comprado mais algumas cadeiras anteriormente, porque lá eles sentam no chão, aquelas esteiras, né, que eles fazem de palha, e ali que eles cultuam o Senhor. Agora já tem 26 cadeiras que foi comprado com a ajuda nossa lá, e também a reforma das igrejas, bíblias, né, com o dinheiro que a gente tem enviado lá para Moçambique. Então, ele entrou em contato, não foi esse imediato para nós mandamos, e aí nós estamos dando a palavra que usamos na igreja cobertura espiritual para aquela igreja. A cobertura espiritual, eles já colocaram o nome da igreja lá, mas ainda nós aqui estamos dando essa cobertura, apesar deles já ter unido conosco, mas assim, nós aqui chamamos ainda de cobertura espiritual e financeiro. Sim. Que nós estamos dando lá para eles, ajudando eles. Então, todo o culto é registrado, todos os cultos eles mandam os vídeos. Que bacana. Né? E também as notas da compra que eles fazem lá. Essa palavra, esse depoimento, na verdade, ele é um tanto confrontador, porque hoje em dia nós conhecemos, né, tantas pessoas, acho que todo mundo, infelizmente, conhece alguém que, de repente, só vai na igreja se tiver um jogo de luz diferente. Só vai numa igreja se tiver ali uma caixa de som diferente. Só vai na igreja se tiver um cantor famoso, regional ou até internacional louvando ali. Né? E o Senhor me fala de um depoimento de pessoas que servem ao Senhor no chão. Sim. Né? Num local de barro. Então, assim, às vezes até a gente faz um questionamento próprio, né? Será que nós estamos adorando mesmo ou está sendo apenas conveniente para estar indo lá na igreja, né? E já que eu entrei nessa questão da realidade, hoje em dia, e eu falo como uma preocupação minha, é que o que eu percebo é que o mundo ele tem invadido cada vez mais a igreja. Né? Eu citei aqui questão de luzes, né? Só que o que eu percebo é que houve um tempo que se você chegasse numa multidão e tivesse um crente lá, você conseguia diferenciar aquele crente de longe, ou aquele ali é o crente no meio da multidão. Hoje em dia, se você pegar um cristão, e eu vou falar de um grupo, né? Se você pegar um grupo cristão e misturar em outros grupos, hoje em dia você tem dificuldade de diferenciar pelas vestes, pela forma de conversar, pelos hábitos. Então eu percebo que a igreja, de certa forma, claro que aqui quando eu falo igreja, não é generalizando, né? E não da estrutura que coordena a igreja, mas do público em si.
eu percebo que nós estamos cada vez mais copiando o mundo. Lançou um ritmo musical, tem que louvar com esse ritmo musical lá dentro da igreja. Lançou um tipo diferente de falar, um formato novo de vídeo, e eu acho isso um tanto perigoso. A igreja Caminho do Senhor é uma igreja tradicional, né? O que o senhor, enquanto pastor, qual é o cuidado que o senhor tem de repente, não deixar uma influência de fora e entrando aos poucos? Porque eu percebo que o senhor é fiel ao que é tradicional, fiel aos valores ali desde sempre. Qual é o cuidado que o senhor toma e o que o senhor pensa também, né, disso? Bom, essa pergunta que você fez, eu sempre falo na igreja com base no livro de Isaías. Ele fala sobre capítulo 4 de 7 mulheres, que nos últimos dias, 7 é a palavra infinidade, mulheres representa a igreja. Né? 7 mulheres nos últimos dias lançarão mão de um homem e irá dizer para esse homem: olha, queremos ser chamados pelo teu nome, vamos comer a nossa própria comida e vamos vestir da maneira que quisermos vestir. Só queremos ser chamados pelo teu nome, para que possa apagar a nossa vergonha, nosso opróbrio. Então, o que está dizendo isso? Quer dizer, nos últimos dias, infinidade de igrejas lançarão mão de um homem, Jesus, e vai dizer para ele: quero ser chamado pelo teu nome, quero ser cristão, mas eu vou viver da forma que eu quiser, vou comer o que eu quiser e vou vestir da forma que eu quiser. Uma outra passagem bíblica também está lá no livro de Reis, se eu não me falha a memória, de Reis, onde fala que na época do crescimento do arraial dos profetas, as pessoas precisavam comer. Então os profetas saíram no campo para poder pegar folhas para cozinhar, porque havia uma grande fome. E quando eles catam as folhas e colocam na panela, alguém descobre que havia veneno na panela. E aí Eliseu chega e diz: tem veneno na panela, porque alguém comeu e notou que aquilo era um veneno. Ele pega a farinha, lança na panela e o veneno cessa. O que tem tanto uma passagem bíblica com a outra? É a mesma coisa, a diferença parece uma coisa diferente, mas chega à interpretação do mesmo sentido. A panela é o grupo, é a igreja, é os cristãos. Quando nós saímos para um lado para o outro, alimentando, pegando coisas e alimentando, nós danificamos nossa vida espiritual. Mas como que mata o veneno? Como que mata esse falso ensinamento? A farinha que faz o pão. Jesus disse que ele é o pão da vida e ele é o verbo, quer dizer, a palavra que tornou carne, que tornou real. Então, só tem um meio de queimar tudo isso, esses falsos ensinamentos, no caso desse tipo de atividades que você citou ao princípio, é a palavra de Deus. Então, o ensinamento que eu trago para a igreja é isso, para que nós não venhamos conformar com o mundo, né? Conformar é tomar a forma do mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o mundo, ele quer influenciar a igreja, e quando no passado era a igreja que fazia de tudo para influenciar o mundo. Nós vemos aí John Knox, era um homem que orava, que buscava o Senhor, que buscava a Deus. Homens no passado, se você olhar para lá atrás, né, os nossos heróis da fé, eram pessoas que dedicavam a sua vida em oração, para que a igreja seguisse aquele padrão que foi ensinado por Cristo Jesus. Hoje nós vemos o status, né? Por exemplo, hoje nós vemos que um jogador de futebol, ele vai para a igreja, isso é maravilhoso, muito bom, ele vai para a casa de Deus. E aí as pessoas logo dizem: não, ele está aqui na igreja, eu vou também para lá e vou fazer. Ele vai lá fora, ele prostitui, ele faz o que ele quiser. Mas ele, para poder aliviar a sua consciência, ele vem para a igreja. Mas ali é por a fama que ele tem, por ele ser famoso, o pastor fica ali acanhado ou tímido, né? No sentido de explicar para ele a palavra de Deus, porque fica com medo de perder aquela pessoa. Só que a igreja não é para você ter status. A igreja é para você renunciar ao mundo para morar no céu. Eu acho que a palavra certa, o senhor falou agora no final, a renúncia, né? Renúncia. E já puxando, o senhor citou a questão o exemplo, né, de um jogador de futebol e de um pastor que de repente não queria que perdesse membro. E eu disse sobre costumes, de repente vestimentas e, enfim, todo esse contexto. E eu já entro na palavra, né? Porque o que nós percebemos nos últimos dias, porque a palavra de Deus, ela confronta.
né, ela faz com que você renuncie a si mesmo, né? Então, só que o que nós percebemos nos dias de hoje é que em determinados lugares, né, por mais que até de forma minoritária, mas a gente vê, de repente, pastores com uma palavra mais de conforto, né? De repente, não uma palavra de renúncia, de repente, não uma palavra que é ali algo que enfrenta, mas sim uma palavra, cito aqui alguns exemplos de pastores, né, colocando o crente ali como o centro do coração de Cristo, né? Colocando como se você está no centro de Cristo, que quase que o Senhor não vive sem você, né? O que o Senhor pensa? É algo perigoso? Eu sei que, inclusive, essas duas palavras que o Senhor citou falam também muito sobre isso, mas existe essa preocupação, né? Também falei do público, mas também pelos pastores de repente, poxa, preciso de membro, preciso manter isso aqui, de repente se eu pregar algo de arrependimento, né, algo assim que vai ser um pouco mais firme, essa pessoa pode nunca mais voltar aqui. O problema não é pregar a palavra de Deus, não é pregar a palavra de Deus tentando mostrar a falsa moralidade. Ou, a Bíblia diz assim, não sede santo demasiadamente. Tem que sermos flexível. Só que você precisa pregar a santidade. Então, a santidade tem que ser pregada. E essa santidade que tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada realmente com amor. Então, quando você prega a palavra de Deus, mesmo que ela seja um pouco dura aos ouvidos de alguém que está fora e está ouvindo, ela tem que ser com amor. Então, quando você prega pensando na alma da pessoa, pregando pensando na alma da pessoa, você prega. A pessoa pode até não gostar naquele momento. Ela pode até desaparecer da igreja, 2, 3, 4 cultos, 5 cultos, mas ela acaba voltando, porque a palavra vai fazer efeito, vai fazer ela entender que aquela palavra era necessária para a vida dela. Agora, Jesus disse acerca de Judas, né? Que nenhuma nas orações que ele fez para Deus, no capítulo 17 do livro de João, Jesus ele orou ao Senhor, disse que nenhuma das pessoas que Deus havia trazido para ele havia se perdido, a não ser aquele que teria que ser perdido, que era o filho da perdição, que era Judas. Então, às vezes, você está pregando a palavra de Deus e está pregando com amor, com o intuito de ver aquela pessoa salva, de ver aquela pessoa liberta, mas a pessoa não compreende e não consegue entender aquela palavra, é porque aquela pessoa realmente não tem nenhum tipo de interesse. Porque enquanto tiver um interesse dentro do nosso coração, o próprio Espírito Santo vai trabalhar, fazer a pessoa entender que aquela palavra é real, é a verdade que tem que ser seguida. Que bacana, bem esclarecedor o depoimento, pastor. E já entrando também ainda nessa questão que eu acredito que vem assombrando a igreja, é muito, principalmente falando agora para os jovens, né? Sim. Que acho que a gente nunca teve, como é nos dias de hoje, uma relativização tão grande no que diz respeito ao aborto, no que diz respeito a drogas, no que diz respeito a ideologias perversas. E, claro que aqui eu estou citando, de repente, pautas assim mais polêmicas que estão sempre nos jornais, mas para a gente que é do meio evangélico, você pode pegar coisas simples, como, por exemplo, houve um tempo que você contava no dedo as mulheres que não queriam ser mães. Hoje em dia você chega numa igreja e pergunta para jovens, quem aí quer ser mãe? A maioria vai falar quase que ao mesmo tempo para você. Eu, mãe, nunca, ainda solto um Deus me livre ser mãe. Então, a pergunta que eu tenho para o senhor é, onde é que de repente a gente está se perdendo, né? De ver os nossos jovens, né, passando por esse tipo de coisa, o que eu vejo, né? Ou será que de repente isso faz parte, eu estou enxergando agora, porque o que eu mais estou vendo nos dias de hoje é, de repente, uma mãe ajoelhada na igreja e o filho usando droga, né? É o pai, de repente, até um presbítero, né? Falando aqui de uma liderança, quem sabe, dentro da igreja, e, de repente, tem um filho lá dentro do Twitter, na internet, defendendo droga, por exemplo, legalização da maconha, enfim. Então, qual é, quem sabe, a vacina para isso? Como a gente pode estar falando para os jovens, né? Quem sabe eu vi na igreja Caminho do Senhor que eles fizeram algo muito legal que chamou a atenção, principalmente dos jovens, que foi o delivery da oração. Eles montaram como se fosse um delivery mesmo, que a gente é acostumado, só que da oração, falava para os carros pararem, recebiam a oração ali.
O senhor pensa mais ou menos o que sobre essas questões, né, dos jovens se perdendo? Sempre foi assim ou é agora que vem aumentando? Na verdade, sempre foi, né? O jovem sempre, tiro para minha época, né? Só que as coisas que nos faziam afastar de Deus naquela época não se compara com as de hoje. Então, você falou sobre o aborto também. Lá na palavra de Deus diz, no livro de Salmos, que o salmista escreve dizendo: o meu corpo ainda é informe, né? Ele foi sendo formado e no teu livro foi sendo anotado. Ou seja, hoje formou o rim, hoje formou o fígado. É isso que o salmista estava dizendo, né? Que o meu corpo ainda informe, no seu livro foi sendo anotado. Então Deus, ele conhece. Ele fala para Jeremias: não diga que tu és uma criança, porque eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Então, quando você fala do aborto, quando uma pessoa interrompe uma vida, interrompe aquela pessoa, aquela vida que está sendo gerada ali, ela está tentando interromper os propósitos de Deus com aquela criança, né, que vai nascer, vai crescer e tornar um adulto e até mesmo um instrumento de Deus. Alguém pode dizer: mas se Deus é todo poderoso, por que ele vai permitir que aquela mãe tira a vida daquela criança? O problema é que Deus deu livre-arbítrio ao homem, né? Então Deus deu livre-arbítrio. Então você pode fazer aquilo que você quiser. É claro que um dia você vai prestar conta a Deus de tudo que você fizer. Cada um vai prestar conta das suas obras. Então a mãe ou o pai que se combinarem para tirar a vida de alguém que está ali no ventre, você pode fazer. Na linguagem popular seria seu direito, na linguagem popular, mas biblicamente não. Só que você vai ter que dar conta diante de Deus. O trabalho dos jovens que você falou, sobre delivery, que nós fizemos na oração, fizemos esse trabalho, nós vamos fazer de novo esse ano, trabalhando, né? Agora, sábado mesmo, nós teremos, no dia 15, teremos um evento chamado Cine Gospel, que é um filme cristão feito por uma igreja evangélica americana, com os membros da igreja americana. E a gente vai passar esse filme na igreja, né? Atrair os jovens para assistir, porque é um filme bem evangelístico, um filme que fala do poder da oração, um filme que fala sobre o poder da oração, e é bem evangelístico. Então você, aproveitando aqui, convidando você a estar conosco para poder participar desse Cine Gospel. Que bacana, e eu vejo que além do convite também, é importante porque muitas vezes do outro lado da tela ali vai estar, de repente, um pastor de jovens, quem sabe, né? E de repente não teve essa ideia e olha só o delivery, o cinema, né? E são coisas que a gente pode estar fazendo para estar edificando de alguma forma, né? E aqui no programa, na TV Capital, eu tenho recebido alguns políticos, né? E eu gostaria de puxar um pouco para esse lado, para perguntar a opinião do senhor, Sim. Porque eu tenho uma opinião, que é a seguinte: a política em si, ela é um espaço. E esse espaço, ele não vai deixar de existir. Ou seja, se não for um cristão lá que utilizar desse espaço, o espaço não vai deixar de existir. Se nenhum cristão se candidatar, por exemplo, não vai deixar de existir os deputados, os vereadores, o governador, enfim, todos os cargos eletivos que a gente tem. Então, baseado nisso, o que eu penso é que se não for um cristão lá, será outro. Por vezes, quem sabe, um defensor do aborto, por vezes um defensor da droga, por vezes um defensor de ideologias que confundem a cabeça das crianças. Só que, todavia, a gente sabe que já houve exemplo também de pessoas que usaram até mesmo da igreja para chegar lá e, de repente, se desvirtuou. Inclusive, isso é até motivo que divide a opinião dos cristãos hoje sobre realmente apoiar alguém ou não. Qual é a opinião do senhor sobre isso? No sentido que o senhor, inclusive na igreja, é claro que eu mesmo sou defensor disso, que na igreja nós não devemos em si apoiar o nome de alguém, mas sim deixar a congregação ciente do que são ideias e pautas que vão contra o evangelho e contra o que a gente, enquanto cristão, acreditamos. O que o senhor pensa sobre isso, resumindo a questão do cristão e a política? Devemos ter mais cristãos na política? Devemos ter menos cristãos? O que o senhor pensa? A impressão que eu tenho é que Deus ele tem levantado homens no Brasil, né, no estado de Mato Grosso, em Cuiabá,
pessoas de Cristo para estar ali defendendo a população também. Até porque a política, ela é o meio que as coisas acontecem. O que o senhor pensa sobre isso? Bom, meu pensamento sobre a política eu cristão, acredito que o cristão realmente tem que entrar na política. O cristão, ele precisa, se ele tem essa chamada. Eu não tenho essa chamada para ser um político, né? Eu acredito que fui chamado para influenciar nessa área. Então, para ajudar, para incentivar, né, as pessoas que têm esse anseio, esse desejo, essa chamada de trabalhar, de entrar na política. Se tem realmente esse desejo e vai fazer algo bem feito, que vai dar exemplo, né, não vai escandalizar o nome do Senhor, deve sim entrar na política. Porque hoje nós estamos vendo aí, os políticos usam a igreja, pede voto dentro da igreja, né, procura os pastores, a igreja, usam o voto dos cristãos, que está lá dizendo que o cristão não pode entrar na política, para poder semear a doutrina, né, ou que a teria, né, que acho que é teria, uma coisa assim, que a doutrina da pessoa diz, não, eu sou um cachorro, sou uma águia, sou um gato, né, que acho que é terian o nome disso, que já vem muitos anos atrás, mas isso propagou mais agora, né? As pessoas se vestem de animal e saem na rua. Antigamente isso era conhecido como outro nome, né? A pessoa levava para uma clínica psiquiátrica para poder se tratar, mas hoje é patrocinado, inclusive, por ONGs, por entidades, por governos, né? Governos, por exemplo, governos de pautas mais voltado para a esquerda, aproveita essa parte da fraqueza mental das pessoas para poder incentivar, patrocinando com verbas os países, né? Por exemplo, como o Brasil. O Brasil é uma potência em petróleo, só falta ser retirado e bem gerido, e também uma potência em alimentação, né? O agro brasileiro, principalmente aqui em Mato Grosso. Então, países voltados mais para a esquerda, ela acaba enviando dinheiro para poder semear, disseminar essa doutrina do terian, fazendo com que as pessoas jovens de hoje elas se perdem, né? Venham a se perder no mundo, tornando uma coisa que não foi criado por Deus a serem. Então isso enfraquece. Agora, quando tem um cristão que realmente tem essa chamada para entrar na política, obviamente que ele vai lutar, né? Se for para o poder legislativo, né? Vai poder influenciar no poder legislativo, tentando impedir pautas, né? De serem aprovadas lá no poder legislativo, seja municipal, estadual ou federal. Então, há essa necessidade, sim, da igreja se levantar, porque a igreja ela tem que se levantar. Pessoas que têm chamado dentro da igreja, pessoas que realmente são chamadas para isso, que têm esse dom, né? Porque é um dom de entrar realmente para a política, de trabalhar em prol realmente do reino, né? Porque a igreja não precisa ser defendida, mas em prol do reino de Deus, né? Porque vão estar trabalhando, sendo exemplo ali dentro, para poder barrar essas pautas que vão incentivar aquelas pessoas que as suas mentes são mais fracas, conforme a palavra de Deus diz, vaso mais fraco, mente mais fraca. Então há uma necessidade realmente da igreja se levantar, se posicionar, e se alguém na sua igreja tem essa chamada, que entra na política, quer realmente fazer a diferença, eu acho que os pastores deveriam dar esse apoio sim, e apoiar aquelas pessoas que realmente são cristãos e que queiram entrar na política. Que bacana, eu acredito que vai ficar um ponto ali na cabeça do pessoal que de repente tinha uma opinião diferente, mas eu acredito que nós estamos vivendo o tempo, né? Inclusive as pessoas falam que a depressão ela vem sendo a doença do século, né? E eu acredito que muito disso, é claro que não totalmente, mas é por conta dessa crise de identidade, principalmente que os jovens estão tendo. Ora, se você é tudo, logo você não é nada. Então, no final das contas, todos nós, e a palavra diz isso, todos nós temos um propósito. Então, se você não preserva a sua identidade, se você não tem definido o que você se torna uma pessoa sem propósito. E uma pessoa sem propósito, ela fica com a cabeça vazia, com a mente vazia, e aos poucos ela vai se afundando. E é quando ali ela, de repente, vai achar um abrigo numa droga, quando ela vai achar abrigo numa identidade ideológica que vai encher a cabeça dela de muitas coisas. Inclusive, um conselho para os pais
é buscar ao máximo ser não só pais, mas amigos dos filhos. É bom você perguntar para o seu filho aí de casa o que, que ele quer ser quando ele crescer, alimentar o coração dele em propósito, de repente numa formação, o que, que ele está pensando em estudar, para não ficar com a cabeça vazia dessa forma. E partindo para outro lado, já que a gente citou Estado e governo e política, sempre sai aqui e ali uma polêmica ou outra nos jornais sobre questão de incentivo de prefeitura, incentivo do governo, incentivo de impostos em cima da igreja. Né? E algumas pessoas criticam, falando que a igreja tem que pagar todos os tipos de impostos, todas as taxas. Outras, que é o meu caso, que sou contra, né, a ter essa carga tributária gigantesca em cima da igreja e, de repente, privar dos incentivos. Até porque nós sabemos que a igreja, hoje, ela faz um trabalho que o Estado jamais seria capaz de fazer. Aquela mulher que, de repente, lá na frente, poderia ser vítima de um feminicídio, é a igreja que transforma a vida do marido dela. Aquele jovem que ia se perder nas drogas e de repente cometer um latrocínio, ou então dar trabalho para o Estado usando droga na rua, é a igreja que vai levar esse jovem para o bom caminho. Então, se a gente pegar cada igreja, cada bairro, hoje cada bairro em Cuiabá tem 2, 3 igrejas. Se a gente pegar o trabalho que a igreja faz, quantos trabalhos que a igreja faz, por exemplo, sociais, de levar alimento. Então, no final das contas, se a gente for pegar, é quase que o Estado que deveria estar pagando para a igreja por conta de todo esse trabalho. O que o senhor pensa sobre isso? Deve existir incentivos? O trabalho da igreja realmente é um trabalho que alivia para o Estado? Sim, eu lembro, essa pergunta que você fez aí sobre isso, eu lembro que o ex-governador, uma época, numa reunião de pastores, ele falou uma coisa interessante, era o ex-governador Blário Maggi. Ele disse que o Estado não consegue fazer o que a igreja faz. E ele estava falando acerca do trabalho das pessoas transformadas, das pessoas que foram libertas. Ele disse assim, se fecharem as igrejas, o Estado não vai suportar, porque essas pessoas que foram transformadas ficarão dispersas e voltarão para o mundo do crime, das drogas, né? Então ele falou isso. E agora a igreja, sobre a tributação, né? Impostos sobre a igreja, porque a igreja vive de doações, né? A igreja vive através de doações. Então as pessoas que doam, as pessoas que contribuem com a igreja, ela já pagou o imposto. Né? Então, a igreja, como é o caso nosso, nós pagamos aluguel, ajudamos fora, ajudamos com... Nós não postamos e não gostamos de postar, mas em cima da sua pergunta, nós entregamos cesta básica para as pessoas, não apresentamos elas e nem fotografamos elas, só entregamos para as pessoas, porque já é ruim para a pessoa estar necessitando da ajuda, mas nós ajudamos com cesta básica. Se a pessoa estiver precisando de pagar a energia elétrica, nós ajudamos também as pessoas ali, contribuímos, enfim, fazemos a nossa parte na igreja. Isso não é nenhum mérito, não. Isso é uma obrigação, porque está na Bíblia Sagrada, no livro de Efésios, diz que fazer boas obras é obrigação. Isso não é salvação. Jesus disse bem claro, né? A palavra de Deus está dizendo bem claro que fazer boas obras não é salvação. Nós somos salvos pela graça, porque as obras é a nossa obrigação. Então, se o Estado, o município, o Estado, né, tanto o federal como o estadual, criar essa tributação, os impostos em cima das igrejas, elas vão atrapalhar esse trabalho, pelo menos para as igrejas menores, que é o caso nosso, nossas igrejas. Agora, no caso das igrejas grandes, também eu acredito que deve ser ruim, porque eles já têm um trabalho também mais abrangente, né? Porque quanto maior você é, mais cobertura você vai dar também. No nosso caso, nós somos ainda uma igreja pequena comparada com as grandes, então se nós tivemos que pagar imposto em cima do que nós recebemos, né, de doações, ficaria difícil. Nós fazemos esse trabalho ajudando lá em Moçambique, ajudando as pessoas necessitadas e pagando também os nossos aluguéis. Eu acredito que os seus políticos forem conscientes, os deputados que hoje existem, o Poder Legislativo, né, representando o Poder Legislativo, tiver essa consciência e ver o trabalho que as igrejas fazem, acredito que não irão aprovar
nenhum projeto colocado pelo Poder Executivo para taxação das igrejas. E o senhor disse, finalizou falando sobre taxação, são tempos sombrios que nós vivemos com uma carga tributária gigantesca em cima da gente, né? Mas eu acredito que essa é a linha que nós devemos seguir, até porque olha a importância de ter alguém da gente lá, porque se não alguém da nossa realidade para saber uma informação dessa, quem? Né? De repente alguém que vem de uma outra realidade, de um outro meio, que não sabe o que é, de repente, tocar um trabalho de missões, quer tocar um trabalho dentro de uma igreja, quer lidar com pessoas, porque a igreja, pessoal, se engana quem olha tudo ali perfeitinho, as pessoas com as mãos juntinhas assim, orando. A igreja, ela é como um hospital. Tudo que há de pior nas pessoas, ela está sendo tratada ali dentro da igreja. Olha a importância da igreja, ou seja, é um local mesmo de pessoas. Eu li uma frase esses dias, né, que o evangelho se resume a um mendigo que está contando para outro mendigo onde tem comida, onde tem pão. Eu vejo o evangelho dessa forma. Então, eu acredito que nós precisamos pensar muito e prezar muito por isso, e entender de fato que igreja não é só aquele dia do domingo, né? Que igreja tem a limpeza, que igreja tem todos os trabalhos envolvidos. Imagino quantas pessoas o pastor recebe em dia de não culto para estar conversando, para estar aconselhando. Então ali já entra um trabalho de psicólogo, ali já entra um trabalho, as obras que tem ali na igreja, de arrumar uma luz, de pintar. Então é um trabalho tão complexo que às vezes quem vai ali só no domingo, frequenta, não enxerga esse trabalho. Pastor, a gente está caminhando para o nosso final e eu gostaria, antes do senhor dar a última palavra, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, o senhor como pastor, dizem que só pastor sabe responder essa pergunta. Adão, ele tinha umbigo ou não? Não tem como saber? Olha, lá no livro de Deuteronômio diz assim, que as coisas reveladas são para os homens e as coisas ocultas são para Deus. Mas acredito que sim, acredito que ele tinha um umbigo, apesar de ele não ter um cordão umbilical, que acredito que o cordão umbilical dele, acredito que era ligado ao próprio Deus, né, o DNA de Deus, porque na realidade existe uma pesquisa, não sei se é norte-americana, se é da Europa, que encontraram as marcas, porque existe o hebraico arcaico, existe o hebraico moderno, né? Então, voltando em cima desse assunto, até para falar para você do outro lado, eles chegaram a uma conclusão que todo DNA tem uma marca. E essa marca do DNA do ser humano, ela mais parece com o hebraico arcaico, que é a palavra Yud-He Vav-He. Ou seja, se fosse no português, seria YHVH. Então é Yud-He Vav-He, que é a palavra hebraica. Então todo ser humano tem esse DNA que é muito parecido com o hebraico arcaico. Então, ou seja, o Deus que nos criou, o Deus que criou você, ele colocou a marca dentro de nós. Por isso que ele soprou nas narinas de Adão. Quando ele fez Adão, ele soprou nas narinas de Adão, que na palavra hebraica é Ruach. Ele soprou o sopro divino e nós tornamos-se alma vivente. Ele soprou o Espírito dele sobre nós. Então, todo ser humano que nasce, ele tem esse Espírito, que não é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Por isso, quando a palavra de Deus diz que quando o homem morre, o corpo vai para a terra e o Espírito volta para o Pai que o deu. Não importa se ele é assassino, criminoso, o Espírito vai voltar para o Pai. Agora, a alma dele, que tornou vivente, é que vai tomar caminhos errados se ele não tomar uma decisão, quando estiver vivo, de servir a Deus e saber, dentro de mim existe a marca de Deus, eu tenho o DNA de Deus, eu fui criado por Deus. Mesmo que Adão não tenha um umbigo, mas ele tem o DNA de Deus, o qual eu e você temos o mesmo DNA de Deus. Só basta, se você estiver distanciado, voltar para Deus, porque nós temos o DNA de Deus. Olha que bacana, eu fiz a pergunta para ver a resposta e acabou que ele já edificou a vida de vocês aí com essa palavra. Realmente a gente tem o DNA. E pastor, caminhando para o final, né, eu costumo dizer que às vezes a pessoa olha e fala, será que é legal essa vida de crente? Será que vale a pena abrir mão, né, dos nossos gostos ali de repente? Porque a carne, ela está o tempo todo tentando a gente. Né? Vale a pena abrir mão de tudo para servir a Cristo? E eu sempre que vejo alguém de repente que não está na igreja falando isso, a pessoa gosta sempre de citar a questão da liberdade.
E eu volto a repetir para vocês que, pessoal, a liberdade não é aquilo que a sua carne está querendo que você faça. Liberdade é você ter poder de escolha. Liberdade é o seu corpo, a sua carne falar para você, não estuda, você vai lá e estuda. Usa droga, vai lá, você não usa droga. Né? Você, não faça nenhuma atividade física, você vai lá, acorda de manhã, faz atividade física, estuda. Então, liberdade é você fazer o que você não quer. E enquanto você estiver, né, em comunhão com o Senhor, enquanto você estiver buscando o Senhor, você vai ser livre. Livre em Cristo, livre para adorar o Senhor e com toda certeza você vai sentir o agir dele na sua vida, porque o que o Senhor quer são coisas boas para a sua vida. Então, pastor, caminhando para o final, né, eu gostaria que o Senhor deixasse uma palavra para quem está aí de casa, acompanhou essa nossa entrevista, de repente, seja quem está longe do caminho do Senhor, alguém que está ali sentiu no coração de alguma forma nessa conversa, nossa, de voltar, assim como o Senhor lá atrás viu uma faixa e quis voltar e hoje é um pastor, o Senhor pode ficar à vontade, né? Antes de mais nada, eu agradeço a presença aqui no programa e eu deixo o Senhor com a liberdade da última palavra para encerrar e soltar a última palavra para o pessoal. Eu que agradeço essa oportunidade que vocês nos estão dando aqui, Guilherme, a TV Capital. Eu quero deixar uma palavra para você. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o final dele é caminho de morte. Às vezes nós tomamos decisões erradas e culpamos a Deus. Então eu quero dizer a você que está assistindo, que acompanhou essa entrevista, saiba que você tem o DNA de Deus e Deus não fez você para viver disperso. Deus está sempre dizendo no livro de Mateus, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus quer dar para você a paz. Ele diz no livro de João, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se atemorize, ou seja, não fique aí preocupado com temor. Existe um Deus que pode mudar a sua vida. Existe um Deus que pode mudar a sua história. E Ele enviou o seu Filho aqui na terra para o resgate do homem. E você foi resgatado. Você só esqueceu de se voltar inteiramente para Ele. E hoje você tem esta oportunidade de retornar para Jesus, porque Ele te ama. Mesmo que alguém vai dizer para você que Deus não te ama, mas Ele ama você, porque Ele amou o mundo, amou nós, o ser humano, de tal maneira que deu seu Filho Jesus por você e por mim. Então, agora é momento de você parar e pensar, eu preciso de Jesus. E você pode aí mesmo, sentado na sua poltrona, aí mesmo assistindo e dizer, Jesus, entra em meu coração, muda a minha vida, porque eu te amo. E você vai ver a mudança acontecer na sua vida. Jesus te ama e quer, com certeza, mudar a sua vida e abençoar a sua família, restaurar o seu lar, restaurar a sua família. Você vai ver essa mudança acontecer. Tenho certeza disso. Que bacana. Você que acompanhou, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar nos acompanhando aqui na TV Capital, nesse nosso novo projeto. E eu espero que a conversa de hoje possa edificar a sua vida e que você saia transformado dessa programação. Muito obrigado. Até a próxima.